Olá, meus caros, aqui é Flávio Pedron e dando continuidade ao vídeo anterior, no qual eu comecei a apresentar a obra do professor Ronald Dworkin, começando da sua penúltima obra, O Justiça para Ouriços, eu gostaria de hoje comentar um pouco acerca de talvez uma das metáforas mais incompreendidas de Dworkin. Dworkin é um autor com um grau de sofisticação na escrita e uma ironia extremamente fina. E por isso mesmo, algumas pessoas entendem mal a proposta com que Dworkin está apresentando o seu pensamento. Dworkin ficou muito famoso por ser aqui um autor que vai lançar uma discussão crítica do positivismo jurídico, exatamente com o objetivo de implodir essa tradição. Dworkin está convencido que a tradição do positivismo jurídico é incompatível com o paradigma democrático de Estado, de direito e de Constituição. E por isso mesmo, nos estágios iniciais da sua escrita, ele vai se dedicar profundamente a demonstrar as falhas na estrutura do positivismo jurídico. Um interlocutor extremamente importante de Dworkin para lidar aqui como um modelo de positivismo jurídico é aqui o seu antigo professor Herbert Hart, o autor de O Conceito de Direito. Dworkin, de certo modo, ele toma o livro de Hart como um exemplo paradigmático de positivismo jurídico e talvez a teoria de Hart realmente seja uma das versões mais sofisticadas do positivismo jurídico e, sem dúvida nenhuma, é a versão de positivismo jurídico mais importante para a tradição do common law. Dworkin, então, ele percebe que para implodir o positivismo jurídico, ele precisa atacar três pilares. O primeiro pilar é a afirmação do positivismo jurídico de que existiria uma espécie de teste de pedigree capaz de indicar para o jurista o que é a norma jurídica e o que não é. Bom, o segundo ponto do Dworkin vai dizer é que o positivismo jurídico ele vai trabalhar com a ideia de que o ordenamento jurídico ele teria que ser sistemicamente organizado de modo a não existir espaço para conflitos entre normas. Eventualmente, os conflitos seriam apenas aparentes e solucionados por cânones de interpretações clássicos, como o cânone da hierarquia, o cânone da cronologia ou, eventualmente, o cânone da especialidade. Eu estou me referindo a três ideias básicas de que norma superior em conflito com norma inferior retira a validade da inferior, norma mais nova revoga a mais velha, norma especial prevalece sobre os casos especiais e a norma geral permanece sobre os casos gerais. Dworkin, por outro lado, ele vai dizer que o positivismo jurídico ele também vai se basear muito forte com a ideia de que existiriam, então, lacunas. E essa talvez seja a sua grande birra com o positivismo jurídico. Dworkin não concebe que o ordenamento jurídico ele possa trazer lacunas. Por quê? O fato desse ordenamento jurídico veicular lacunas significa uma autorização para que, através de uma atividade criativa, palavras de Herbert Hart, o juiz preencha o sentido deixado pelo esse espaço típico do direito e, consequentemente, crie norma nova, aplicando retroativamente as situações já estabelecidas. Dworkin entende que isso é absolutamente incompatível. Mecanismos como a discricionariedade judicial, que são naturalizados pela doutrina do positivismo jurídico, serão então objeto de sua teoria. E para isso é que ele vai desenvolver a teoria dos princípios jurídicos. Dworkin vai contra a teoria tradicional, demonstrando que o direito é muito mais do que um sistema de regras e que exatamente naqueles espaços em branco ou naquelas zonas de penumbra em que Hart enxergava a lacuna, Dworkin com muita tranquilidade diz: existem outros padrões normativos. Só que, de uma maneira muito peculiar, a grande maioria dos juristas, e principalmente os brasileiros, entendem que simplesmente Dworkin está dizendo que esse espaço seria preenchido por princípios jurídicos. Entretanto, numa obra chamada Modelo de Regras
2, um artigo que depois se transformou num capítulo do livro Levando os Direitos a Sério, Dworkin apresenta uma ideia mais radical. Dworkin alega que, além de princípios, existiria um outro padrão normativo, que são as diretrizes políticas, e que, de uma maneira muito curiosa, os autores, quando comentam o pensamento de Dworkin, não falam acerca desse padrão normativo. Então, Dworkin entende que o ordenamento jurídico ele seria composto por regras, ele seria composto por princípios e ele seria composto por diretrizes políticas. É claro que esse é um trabalho bastante inicial e que, de certo modo, Dworkin vai mudar a concepção dele acerca do que seriam os princípios e a relação entre princípios e regras. Enquanto alguns autores brasileiros parecem muito preocupados em diferenciar princípios de regras, Dworkin, na realidade, está muito mais preocupado com a relação entre princípios e diretrizes políticas. Princípios são, na realidade, normas que me consagram direitos. Para ser talvez até mais exato, são normas que me consagram direitos fundamentais. E, consequentemente, diretrizes políticas são objetivos, são metas coletivas. Transformam-se como políticas públicas para que um objetivo social a favor de um grupo majoritário ou minoritário seja alcançado pelo direito. Entretanto, Dworkin diz: princípios representam direitos de todos. Princípios são, então, universais naquela sociedade. Todos temos direitos a um determinado princípio, ou então nós não temos direito. E, como consequência, ao lidar com as diretrizes políticas, elas são parciais, porque exatamente elas são objetivos para a promoção de bem-estar de um determinado grupo da sociedade. A partir dessa distinção, as regras ficam numa preocupação muito menor dentro da teoria dworkiniana, porque o alvo da discussão é a discussão entre princípios e a discussão entre políticas. E Dworkin, de maneira muito peremptória, ele diz: os juízes não estão autorizados a trabalhar com diretrizes políticas. As diretrizes políticas se legitimam no debate político, e o debate político não é o debate que vai se dar no judiciário. Por outro lado, Dworkin diz: princípios são trunfos e se sobrepõem sobre as diretrizes políticas. Princípios, a partir do momento que me consagram direitos universalizados, eles passam por cima e eles teriam aqui exatamente uma autoridade argumentativa maior que a autoridade das diretrizes políticas. Bom, num próximo momento eu desenvolvo um pouco mais essa nossa discussão. Um grande abraço e até a próxima.